Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, à pessoa do pastor. Com certeza é um grande privilégio estar aqui, poder ser edificado com vocês, pelas músicas, pelo testemunho, pela comunhão, e também poder servir a igreja com a pregação da palavra do Senhor. Então, foram 2 dias abençoados e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder servi-lo juntamente com vocês. Para os que não estavam aqui ontem, me chamo Wallace, sou casado com Fernanda há 12 anos e temos 3 filhos, homens. Eliezer, 10 anos, Zenas, 5 anos e Noah, 3 anos. Então, esses são os nossos filhos, nossa família, estão aqui e estamos felizes de estarmos com vocês. Pois bem, nós estamos caminhando de ontem para cá, trabalhando a temática a igreja e a missão de Deus. Nós temos visto que o livro do profeta Jonas é um livro que nos inspira, é um livro que nos ensina bastante a respeito dessa temática. E nós vimos ontem, no capítulo 1, a fuga de Jonas. Nós observamos que a palavra do Senhor veio ao profeta, dando-lhe uma nova missão, e a primeira resposta, quase que instantânea, de Jonas foi fugir da presença do Senhor, pelo menos tentar fugir da presença do Senhor. E nós observamos que, a despeito da teimosia de Jonas, a despeito do seu foco em partir para um lugar o mais distante possível de Deus, o Senhor soberanamente o alcançou e demonstrou a sua graça e a sua misericórdia, capturando ele do mar, após ser jogado da embarcação pelos marinheiros, através de um grande peixe. E Deus demonstrou essa graça, conduzindo Jonas pelos mares dentro do ventre do peixe. Hoje pela manhã, no capítulo 2, nós observamos a oração de Jonas. E nós começamos a perceber que algo estava mudando no coração de Jonas. Mas ainda não tinha chegado naquele ponto que Deus gostaria que o seu profeta chegasse. Ele estava em um processo de arrependimento, mas mesmo assim ele orou ao Senhor e ele achou a graça de Deus. Ele encontrou a misericórdia de Deus. E então, diz no final do capítulo 2 que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, logo em seguida, nós abordamos o capítulo 3 e nós observamos a pregação de Jonas. Agora, ele está no mesmo ponto de que ele fugiu, ele tem uma chance de recomeço e ele obedece, claro, parcialmente, mas ele obedece ao Senhor. E ele prega e algo surpreendente acontece. Mas algo ainda mais surpreendente está para acontecer. Algo que não envolve todos aqueles milhares de ninivitas, mas uma pessoa, um coração, o coração do profeta do Senhor, Jonas. Deus teve de trabalhar de maneira dramática com o profeta. O Senhor estava, de fato, moldando a vida do seu profeta. É isso que nós observamos no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, nós temos uma postura um pouco diferente, é claro, de Jonas, mas ainda não era o que Deus esperava de Jonas. Então nós chegamos no capítulo 4, no desfecho surpreendente do livro. Por isso que eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. É esse trecho da Escritura que nós iremos observar hoje à noite. Jonas, capítulo 4. Vamos ler apenas, inicialmente, os 2 primeiros versículos. Jonas, capítulo 4, verso 1 e 2.
Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Vamos orar. Senhor, queremos pedir, meu Pai, a tua direção, para que o Senhor nos dirija durante esse tempo, esses minutos que passaremos diante da tua palavra, para que a mesma ache abrigo, encontre abrigo em nossos corações sejam transformados à semelhança do coração do Senhor, nosso Senhor Jesus, e assim como igreja nós possamos cumprir a nossa missão. É isso que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, como eu falei anteriormente, nós observamos a fuga. No capítulo 2, nós vimos a oração. No capítulo 3, vimos a pregação. E no capítulo 4, veremos a revolta. É no capítulo 4 que nós iremos observar a revolta, a postura revoltosa do profeta de Deus. E é nesse capítulo onde o seu coração vai ser desvendado de maneira completa, aberta. É exatamente nesse ponto que nós poderemos perceber de maneira cirúrgica qual é o real problema desse homem. Por que é que ele estava agindo como ele agiu? E como ele ainda permanece dessa forma? Então, nós iremos olhar parte por parte, fazendo alguns comentários, tirando algumas lições desde já, e pedindo ao Senhor que Ele nos oriente durante todo esse processo. Então, os versículos de 1 a 4, nós temos aí a afirmação surpreendente da reação de Jonas. Reação de Jonas diante daquilo que Deus havia feito para com aquelas pessoas. O texto diz que com isso o quê? Com a expressão da bondade de Deus, com a expressão da misericórdia de Deus em favor daquele povo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele orou a Deus. Ele dirigiu mais uma vez a sua voz a Deus. E ele disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso que me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? O pequeno livro de Jonas constrói um enredo em que desemboca em um capítulo final incrivelmente inesperado. E talvez este seja um dos livros da Bíblia em que os leitores, você e eu, por exemplo, passamos de maneira despercebida quanto à mensagem impactante que esse livro traz para nós. Ficou para a cena final os preciosos ensinos da história que começou lá no capítulo 1, naquela primeira ordem, nos primeiros versículos. É justamente nesta cena final, neste momento surpreendente, que o Senhor nos permite acessar as verdadeiras lições da história como um todo, narrada de maneira tão bela até aqui. Você deve lembrar lá dos paralelos do capítulo 1 com o capítulo 3, capítulo 2 com o capítulo 4. Como esses capítulos estão dispostos um em paralelo com o outro, trabalhando seus respectivos temas. A atitude de Deus de suspender a punição contra Nínive
e não destruir aquela cidade foi algo simplesmente surpreendente. O poder da palavra de Deus entrou em ação. E essa palavra poderosa fez com que os ninivitas pagãos se arrependessem das suas ações violentas. Mesmo a contragosto do profeta, a palavra de Deus realizou a vontade divina. Na verdade, a palavra de Deus é poderosa mesmo. Ela é poderosa muito mais do que você e eu pensamos. Muito mais do que você e eu podemos imaginar. Quando ela entra em ação, de fato, há transformação. Quando a poderosa palavra de Deus entra em ação, inevitavelmente há transformação, seguindo o desígnio, a vontade de Deus. Mas as coisas começam a se encaminhar por uma direção inesperada aqui. O que Deus fez foi tão terrível para o seu profeta, que o texto diz que ele ardeu em fúria. Ele ficou extremamente desgostoso. E é muito difícil entender a reação do profeta de Deus aqui. De maneira surpreendente, ele anunciou a palavra poderosa de Deus. E ela gerou o resultado que a palavra de fato tinha o poder de gerar. Convenhamos, irmãos, o profeta Jonas acabou de pregar para a audiência mais complicada da sua vida. Até aquele exato momento, e muito provavelmente durante todo o restante da sua vida, ele não encontraria uma plateia tão problemática quanto aquela. Mas eles responderam positivamente. Até o último deles, do menor ao maior, do menos importante ao mais importante. Mas a resposta de Jonas foi arder em fúria. Por que é que isso estava acontecendo com o profeta de Deus? Qual o motivo? Qual a real razão para isso? Qual era o real problema escondido no mais profundo do coração de Jonas? E no versículo 2, para ficarmos de boca aberta, o texto diz: Senhor, não foi isso que falei quando ainda estava na minha terra? É agora, é nesse momento, que nós começamos a perceber que o problema de Jonas é com o Senhor, desde o começo. O problema todo estava relacionado de maneira direta ao Senhor. É nesse momento que entendemos que tudo está ligado ao caráter de Deus. Na mente do profeta Jonas, toda a questão que lhe inquieta desde o princípio da nova missão que Deus havia dado a ele estava ligado à sua concepção teológica acerca de Deus. Na percepção de Jonas, parecia haver uma contradição nas ações de Deus, no que diz respeito à sua justiça, o seu amor. Na concepção dele, esses dois atributos divinos não estavam atuando de maneira tão harmônica assim. Ele sentia que o amor especial de Deus, aquele amor compartilhado com Israel, aquele amor da aliança, inclusive, ele utilizava o nome de aliança com eles. Ele se revelava assim para eles. Esse amor ele não deveria ser estendido aos gentios, principalmente aos assírios. Principalmente aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas que estavam querendo, inclusive, destruir o seu próprio povo, Israel. Jonas, de fato, ele tinha um relacionamento com Deus. Mas havia algo que ele valorizava mais do que Deus. Quando mais na frente Jonas afirma, por exemplo, as seguintes palavras: melhor me é morrer do que viver. Na verdade, irmãos, ele está dizendo que ele perdeu algo
que havia substituído Deus. Esse algo realmente era a sua maior alegria, era a sua maior razão, era o seu maior amor. Por isso que ele disse que era melhor morrer do que viver. Algo foi tirado dele. O arrependimento de Nínive certamente agradava a Deus. O arrependimento sincero daquelas pessoas era um reflexo, na verdade, do transbordamento da misericórdia de Deus, em trabalhar de maneira poderosa nos seus corações através da pregação da poderosa palavra de Deus. Agora, de fato, isso era uma ameaça aos interesses nacionais de Israel. Você pode imaginar isso. Talvez o que estivesse passando nos pensamentos de Jonas é que a vontade de Deus e o destino político de Israel pareciam estar em conflito. Se Deus abençoar esse povo vai vir contra nós. No entendimento do profeta, a vontade divina e a segurança nacional do seu povo estavam em choque, em colisão. Jonas precisava escolher uma dessas duas coisas. Interessante e penetrante é que a narrativa nos empurra para entender que não há dúvidas sobre qual dessas duas preocupações era mais importante para o profeta. Certamente não era a vontade de Deus quanto aos assírios. Como um bom missionário de Deus, nós esperávamos que Jonas ficasse feliz por conta do que aquelas pessoas fizeram. Os moradores daquela localidade mostraram disposição verdadeira de se arrependerem. Mas a reação de Jonas foi ainda mais surpreendente. Em vez de ficar alegre, em vez de louvar a Deus por conta da sua abundante misericórdia, ele ficou furioso pelo simples fato dos ninivitas começarem a serem direcionados a Deus. Jonas era um patriota. Jonas era um nacionalista. Ele amava o seu povo. Mas o seu amor, que era completamente legítimo pelo seu povo, para com as pessoas da mesma etnia dele, completamente legítimo. Mas esse amor, ele havia chegado a um ponto indevidamente excessivo. Os amores de Jonas estavam desordenados. E esse amor desordenado, desequilibrado, estava rivalizando com seu amor a Deus. Esse é o problema. Jonas apresenta para o Senhor a própria palavra de Deus, citando para Deus as palavras que se encontram lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, que diz: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que teólogo é Jonas? Encharcado com o saltério, sabedor da Torá. Mas esse conhecimento teórico não estava redundando em prática. O cérebro, cheio das informações da palavra, não estavam transformando o seu coração. Que perigo! E esse texto de Êxodo fala do episódio em que Deus se revela a Moisés e diz que ele é um Deus compassivo, misericordioso. Ele é um Deus que perdoa, de fato, a iniquidade. Mas o problema é que Jonas não estava usando esse texto bíblico para reconhecer a misericórdia de Deus. Na verdade, Jonas estava usando a palavra de Deus para justificar os seus sentimentos e as suas ações equivocadas. Resumindo, Jonas estava apresentando justificativas diante de Deus.
por saber que o Senhor é assim. Foi por isso que eu agi daquela forma. Ou seja, a culpa é do Senhor, que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é tão misericordioso. Eu não tinha outra alternativa a não ser fugir para longe do Senhor. Porque eu sabia que a tua bondade iria alcançar aquelas pessoas. Esse é o problema dele. O uso que Jonas faz da verdade expressada na Bíblia não trouxe alegria para ele, não trouxe descanso para ele, não trouxe paz para ele, muito pelo contrário, trouxe desespero para Jonas. Fez com que ele ardesse em fúria. Por isso que ele pede para que Deus tire a sua vida. Melhor me é morrer. Isso nos chama a refletir em algo de fundamental importância. Sempre que houver algo mais importante do que Deus para os nossos corações, nós sempre agiremos como Jonas. E não esqueça disso. Sempre que houver algo mais importante do que Deus para o nosso coração, nós agiremos como Jonas. Absolutamente, não importa o que seja. Pode ser o que for, isso vai redundar em orgulho da nossa parte. E não somente isso, fará com que sejamos inclinados a desprezar aqueles que são diferentes de nós. Jonas está olhando para aquelas pessoas e ele está quase concluindo que elas não são seres humanos. Elas não merecem de forma alguma a misericórdia de Deus. Mais na frente você vai perceber que ele valoriza mais uma planta do que aquelas próprias pessoas. E Deus logo repreende Jonas de maneira tranquila, calma, com uma pergunta direta, mas ao mesmo tempo profunda. É razoável essa tua ira? Uma ira como a que Jonas estava expressando, ou seja, um sentimento totalmente desproporcional, que era resultado das suas próprias justificativas, do medo do que poderia acontecer com o seu povo. Isso é uma sinalização de que aquilo que Jonas verdadeiramente amava não era o Deus verdadeiro, era um Deus falso. Era um ídolo do coração. Ele não queria que pagãos, idólatras recebessem a misericórdia divina, mas ele estava adorando um ídolo oculto, um ídolo do coração. Havia algo mais importante para ele do que Deus, do que a vontade de Deus. Isso estava entranhado lá. Então nós temos o versículo 5 até o versículo 9. No versículo 5, você perceberá outra ação. Nós ficamos, como é que ele pode fazer isso? Olha comigo, verso 5 até o verso 9. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Você percebe aqui que Jonas, ele não dá bola para Deus. Deus fez uma pergunta para ele no versículo 4. É razoável a tua ira? Qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma. Jonas saiu da presença do Senhor. Foi para um lugar. Ele deu as costas para Deus.
O Senhor estava em diálogo com ele e ele saiu, simplesmente. Já pensou, pastor Mauro? O Senhor falando com alguém de maneira séria, instrutiva, de repente essa pessoa apenas dá as costas. Mas era o pastor Mauro. Jonas está falando isso, ou fazendo isso com Deus. Os ninivitas mereciam o juízo de Deus, certamente. E eu creio que nenhum de nós temos dúvida alguma sobre isso, sobre esse fato. Então, por que estender misericórdia àquelas pessoas tão perversas? A ira de Deus havia alcançado Jonas naquela tempestade furiosa, mortal. Mas ele sobreviveu apenas por causa da misericórdia de Deus. Não foi pelo esforço próprio. Não foi porque ele era um super nadador. Não era porque ele conhecia os mares e ele tinha um condicionamento físico que ele poderia nadar até as margens do oceano. Não. Foi por conta da misericórdia de Deus. Ele também merecia o juízo por conta da sua desobediência. Deus o havia comissionado, ele havia dado uma nova missão e a resposta dele foi a rebeldia, a revolta, a desobediência. Ele merecia o juízo de Deus. E esse juízo começou, inclusive, a ser aplicado para ele. Mas Deus, em graça, o salvou. Mas, lamentavelmente, agora parece que não há mais uma fagulha de lembrança por parte de Jonas sobre ele ter sido alvo da mesma misericórdia do Senhor. Que triste. Que lamentável. Quando o profeta vê que Deus começa a ter misericórdia de pecadores, ele fica ofendido. Jonas decide ficar perto da cidade. Ele faz um abrigo ali, temporário. E ele vai para aquele lugar. Apesar de Deus ter dito que havia cessado o juízo contra a cidade, Jonas queria tirar a prova dos 9. Ele foi para lá. Será mesmo? Eu vou aguardar. Pode ser que ele mude de ideia de novo e vá despejar a sua ira contra essas pessoas. Ele quer ver o que aconteceria com a cidade. Você percebe o desejo real do coração desse homem? Jonas, de fato, ainda tinha esperanças de que Deus não pouparia Nínive por um período muito longo. Vou esperar aqui alguns dias, talvez essa ira venha logo. Já que Jonas deu as costas para Deus, o Senhor fez uma pergunta direta para ele e ele apenas deu de ombro e saiu. Deus agora passa a ensinar a ele na prática. Deus muda novamente a estratégia. E para deixar Jonas um pouco mais confortável, Deus ordenou que uma planta crescesse ao redor daquele pequeno abrigo que ele havia construído. E é dito, irmãos, e essa é a ideia do autor mesmo, é nos chocar com o desequilíbrio desse homem. É dito que Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Na mesma proporção que ele ficou furioso por conta da misericórdia de Deus dispensar daquelas pessoas, ele ficou alegre por causa de uma planta que estava trazendo benefício próprio. Essas palavras, elas expressam intensidade fora do comum. Entretanto, logo em seguida, Jonas fica ainda mais chocado, raivoso, zangado, quando Deus envia um verme para comer, para destruir, para fazer murchar aquela planta. E o texto diz que o momento que Deus faz isso é justamente quando o período do clima está quente de maneira excessiva. E um vento está chegando exatamente ali onde Jonas está. A ira de Jonas ganha uma força, uma proporção
gigantesca junto com o seu desespero. Até o ponto dele dizer, é razoável a minha ira até a morte. Ainda assim, irmãos, tudo isso foi uma preparação para o que Deus ainda ia fazer com ele. Uma preparação para como Deus iria ferir a justiça própria daquele homem. Mostrar para ele como ele estava completamente equivocado, errado. E o discurso de Deus para Jonas, nos versículos 10 e 11, é um discurso curto, é um discurso sucinto, mas é um discurso forte. Olha comigo o verso 10 e 11. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A palavra usada nos versículos 10 e 11 aí, para compaixão, significa, de fato, alguém que está triste com outra pessoa, que está triste com algo que está acontecendo, de alguém que está com o coração apertado com aquilo, de alguém que está chorando por determinada situação. E o Senhor disse, você teve compaixão da planta. Você chorou por essa planta. Você está desgostoso porque ela morreu. Você está desgostoso porque ela foi aniquilada. Você lamentou por ela, Jonas. O seu coração está praticamente ligado com essa planta. A tal ponto que a sua morte, o fato dela ter murchado, desaparecido, fez com que você se angustiasse, chorasse. O que Deus está dizendo é que a preocupação maior de Jonas era com aquela planta que trazia benefício próprio para ele. Mas a preocupação maior de Deus era com pessoas que estavam perdidas e longe de Deus. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nós. Isso nós já vimos ontem. Ele é perfeito e ele se satisfaz em si mesmo. Ele não precisa de absolutamente nenhum de nós. Mas ele decidiu nos amar. Ele tomou uma decisão para compartilhar conosco o seu amor. Amor compartilhado entre os membros da Trindade na eternidade passada, de maneira perfeita. Mas esse Deus decidiu compartilhar o seu amor conosco. A pergunta é, como é que isso é possível? Você já se perguntou como é possível Deus lhe amar? Talvez se você ainda não fez essa pergunta, é porque você ainda não se perguntou quem de fato você é. Quando nós tomamos a consciência de quem nós somos diante da pessoa, do caráter, dos atributos, da grandeza, da santidade de Deus, então nós percebemos. E logo nos vem o questionamento, como pode o Senhor me amar? A pergunta não era se Deus poderia expressar o seu amor, a sua misericórdia para com os ninivitas, mas com ele mesmo, com Jonas. Mas isso não passava na sua cabeça. Deus, de maneira voluntária, ele se envolve conosco. Ele envolve o seu coração, ele envolve o seu amor com as nossas vidas. A compaixão de Deus é real. O amor de Deus é verdadeiro. A graça de Deus é uma realidade. Ele fala dos pagãos violentos,
pecadores, como pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, não sabem o que é o bem e o mal. Diferentemente de Jonas, eles não têm os oráculos de Deus. A palavra profética, a revelação proposicional, especial. Eles estão, na verdade, espiritualmente cegos. Agora, a ameaça divina de destruir Nínive mostra que essa cegueira, essa ignorância, ela não é uma desculpa para os atos maldosos, perversos que eles andavam praticando. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber como Deus se afeiçoa a esse tipo de pessoa. A exatamente essas pessoas. E, queridos, pensando aqui no capítulo 1, 2, 3 e 4, é impossível que você e eu passemos por esse trecho da Escritura, na minha Bíblia aqui, uma folha, 2 páginas, que nos apresenta esse Deus generoso, sem que você e eu não nos lembremos do nosso Senhor, do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está afirmando para o profeta Jonas: eu estou lamentando por essa cidade. A minha pergunta para você é: por que você não está fazendo a mesma coisa? Se eu estou, você deveria estar também. Muito mais. Se você é verdadeiramente meu profeta, por que você não tem a mesma compaixão que eu? Por que você não segue o meu caminho? Jonas em nenhum momento chorou pela cidade. Muito pelo contrário, eles subiam em um lugar, estava observando de cima e aguardando, contando os minutos, para ver se Deus reverteria a situação negativamente. Mas se você lembrar do nosso Senhor Jesus, o verdadeiro profeta, o profeta que Jonas não conseguiu ser, esse sim, o Senhor Jesus, ele chorou pela miséria humana, pela pecaminosidade humana, pela rejeição dos seres humanos a Deus. Você deve lembrar daquele encontro emocionante de Jesus na tumba de Lázaro. Jesus é informado que um grande amigo seu havia falecido. Jesus, ok, eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu vou até lá. Quando ele tomou ciência da situação de Lázaro, ele não tinha chegado ainda ao falecimento. Mas o percurso que Jesus leva é ao mesmo tempo que chega a notícia que Lázaro faleceu. Quando ele chega perto da cidade, uma das irmãs de Lázaro chega até ele e diz: Senhor, ele já morreu. Mas quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, do seu amigo, qual foi a reação de Jesus? Chorar, lamentar. Não só porque Lázaro era o seu amigo, mas pela condição humana. A morte não é algo natural. A morte é uma consequência direta do pecado. Na última semana de vida de Jesus, Jesus estava entrando em Jerusalém e ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia que ele sofreria, mas ele não ficou irado, parecendo com Jonas. Não. Pelo contrário. Como nós lemos em Lucas capítulo 19, verso 41, diz o seguinte: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela
dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la." Ou como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, verso 34. "Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram." Quando o Senhor Jesus já estava a ponto de entregar a sua vida na crucificação, nós lemos em Lucas 23, verso 34, mas Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. A única pergunta possível para nós é: como isso pode acontecer? A única alternativa que nos cabe é dirigir o nosso olhar maravilhado para o coração desse homem chamado Jesus de Nazaré. Isso mesmo, Nazaré. Aquela cidadezinha insignificante da Galileia, vizinha também àquela insignificante cidade de Jonas, Gat-Efé. Olhar maravilhado para Jesus. Olhar maravilhado para esse coração transbordante de amor perfeito. Jesus, com seu coração cheio de amor, ele não está afirmando que aqueles homens que o maltrataram, que mentiram sobre ele, fizeram acusações falsas, o crucificaram de maneira injusta, eles não são culpados pelos seus pecados. Não. Eles são culpados, sim. E é exatamente por isso que todos eles precisavam do perdão de Deus. Jesus está nos lembrando, queridos irmãos, que aquelas pessoas estavam confusas. Elas não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Elas estavam espiritualmente cegas. Elas estavam moralmente perdidas. Elas eram incapazes de reconhecer, por conta própria, a situação de perdição delas. O que elas estavam fazendo com a visitação de Deus. Nós somos apresentados aqui, na pessoa de Jesus, o perfeito coração. É-nos apresentado o perfeito amor. É-nos apresentado a perfeita misericórdia. O coração que não dá desculpas em meio às injustiças praticadas contra ele. Que não condena as outras pessoas duramente, amargamente. Na verdade, irmãos, Jesus é o Deus que chora. Na verdade, irmãos, Jesus é o Deus de Jonas capítulo 4. Aquele mesmo Deus que expressou a sua misericórdia, que disse que tinha compaixão, estava condoído por aquelas pessoas. Jesus é esse Deus encarnado. Se Jonas era incapaz de ter uma teologia encarnacional, de viver a misericórdia de Deus, de viver o amor de Deus, Jesus fez isso tanto por Jonas como por nós. Jesus, de fato, foi o profeta que Jonas deveria ter sido e não foi.
Mas não somente um profeta, Jesus era infinitamente mais do que isso. Era o Deus homem. Jesus não apenas ficou condoído, Jesus não apenas ficou triste, Jesus não apenas chorou diante da morte de uma pessoa ou da futura devastação da sua cidade. Não. Jesus entregou a sua vida por pecadores. Jesus entregou a sua vida por pessoas como aquelas que Jonas não queria que a misericórdia de Deus as alcançasse. Jesus saiu da cidade e ele morreu crucificado a fim de alcançar a salvação para pecadores perdidos. Ele fez isso para a nossa salvação. Sabe o que o impulsionava? Amor, compaixão. Isso nos traz de volta aquele problema inicial de Jonas. Como é que Deus se arrepende de julgar perversos? Em João capítulo 1, nós lemos que o Verbo se fez carne. Literalmente, o Verbo habitou, tabernaculou. Essa palavra nos remete exatamente àquele conceito do tabernáculo, do templo, ou seja, da presença de Deus. De fato, o tabernáculo móvel no deserto, posteriormente o prédio fixo em Jerusalém, era uma mostra muito pequena da expressão exata da divindade na pessoa de Jesus, como diz o autor aos Hebreus. Ou como diz Paulo aos Colossenses, é aquele que é a expressão, é a sabedoria de Deus. Nele está toda a sabedoria e o conhecimento. Ele é a imagem de Deus. E o uso dessa palavra nos remete exatamente à história de Moisés. Uma vez que a glória de Deus habitava no tabernáculo. Por meio de Jesus, e somente por meio dele, nós podemos ver a bondade de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos ver, acessar a misericórdia de Deus. Misericórdia que Moisés não pôde ver. Você lembra que naquela apresentação, Moisés queria ver a bondade de Deus, e Deus disse negativo, mas eu vou deixar que você veja as minhas costas de relance. E por um momento, ele conseguiu fotografar ali a presença da bondade de Deus. Bondade de Deus que Jonas não estava compreendendo, inimaginável. Nós podemos compreendê-la na pessoa de Jesus. Se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, é exatamente dessa maneira que Deus é justo, bom, santo e misericordioso. Foi na punição do pecado lá na cruz que Deus demonstrou a sua perfeita harmonia de caráter, de atributos do seu ser. É lá na cruz que nós observamos isso. Uma das características mais notáveis desse pequeno livro de Jonas, você já deve ter percebido isso também, é o final, que não é um final. É um final em suspense. Deus faz uma pergunta e nós não obtemos resposta. Inclusive tem um livro na Bíblia, no Novo Testamento, que tem um final muito parecido. Você sabe qual é? Livro de Atos. O livro de Atos não termina com uma pergunta, mas termina com um final, sim. E o que é que vai acontecer? E a continuação da história? A história toda mostra Deus buscando o profeta, Deus buscando Jonas. Deus quer que Jonas olhe para si mesmo. Deus quer que Jonas reconheça a sua negação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Deus quer que ele veja como ele está se agarrando à sua própria justiça. Deus quer mostrar a Jonas que os seus amores estão desordenados, desequilibrados.
Por isso que ele está agindo de maneira idolátrica. Então Deus, ele faz essa pergunta final: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais? É verdade mesmo que você não quer que eu tenha compaixão para com essa cidade? É isso mesmo que eu estou entendendo que você quer que eu faça? Mesmo depois de você revelar para mim mesmo o meu caráter, revelado na minha palavra. É exatamente isso. Não, na verdade você, Jonas, você deveria agir, sentir igualmente a mim. Mas nós não obtemos a resposta de Jonas. Poxa vida, cadê a resposta dele? Por que é que nós não observamos aqui se esse homem foi transformado mesmo? Se ele teve a sua percepção mudada, reorientada? O livro termina sem a resposta. Qual foi a resposta de Jonas? Será se ele realmente entendeu a misericórdia de Deus? E a questão que fica, e aqui, diferentemente das outras, eu vou encerrar aqui. A questão que fica para você e para mim é como você responderá a tudo isso. Diante da apresentação desse Deus misericordioso, bondoso, não importa mais a resposta de Jonas. O que importa é a sua, é a minha resposta. Não adianta mais ficar especulando como foi a próxima frase que Jonas disse a Deus. O que importa agora é como você e eu iremos responder ao questionamento de Deus, à apresentação da misericórdia e da bondade de Deus. O convite bíblico é para que você e eu coloquemos os nossos nomes após essa pergunta que Deus fez para Jonas. Que no lugar das reticências, nós coloquemos em letras garrafais os nossos próprios nomes. Você vai se unir ao time de Deus? Você vai se unir ao time de Jonas? Como igreja, para realizar a missão de Deus, nós precisamos estar ligados, unidos, juntos ao Senhor, movidos pelo mesmo espírito de amor e compaixão que ele esperava do seu profeta. Não conseguiu, mas ele demonstrou na pessoa do seu filho. E se nós estamos unidos a Jesus, por causa de Jesus, nós podemos sim, como igreja, realizar a missão de Deus. Amar as pessoas como Deus deseja. Claro, em processo de arrependimento, mas ligados, unidos a Cristo. Isso torna o nosso amor perfeito aos olhos de Deus, porque Ele está olhando através de Jesus. Que esse seja o espírito seu, meu, dessa igreja, de maneira geral. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses 4 momentos. Obrigado, Senhor, pela bênção de ministrar essa palavra. Consciente, ó Deus, do privilégio, da responsabilidade, mas da graça e da misericórdia demonstrada através de Jesus. Abençoa os meus irmãos e irmãs, comemorando 17 anos de início desse trabalho, a vislumbrarem muitos anos à frente, até que o Senhor volte, fazendo a missão que o Senhor nos confiou. Sempre dependentes do nosso Senhor, do nosso general, nosso Redentor, o Senhor Jesus. Tendo nele a confiança necessária de que unidos a Ele,
nós podemos sim realizar a missão do Senhor, de maneira que redunde em alegria, em prazer para o teu próprio coração. Nos transforma, Senhor, à semelhança do nosso Redentor Jesus. Nós oramos no nome dele, agradecidos. Amém.